E é um rejuvenescimento do elenco que o Atlético precisava fazer. O elenco do Atlético estava muito envelhecido. E aí alguém pode falar, mas o Hulk tem 36, mas o Hulk é fora da curva, né? O Hulk é fora da curva. E, inclusive, eu vi um vídeo dele, ele já está recuperado, está treinando normalmente. Ô, Cláudio, agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de Libertadores, porque quarta-feira o Atlético fica sabendo quais serão seus prováveis adversários na estreia da competição. Por que quais? Porque o Atlético vai enfrentar o vencedor de um jogo primeiro. Como é que fica esta situação? Quais são os cenários para o Galo, hein, Cláudio? Na quarta-feira teremos o sorteio meio-dia. A Itatiaia acompanhando, contigo inclusive, no comando do Rádio Esportes, durante o programa, na hora do almoço. Torcedor do Atlético ligadinho na Itatiaia para saber quais serão os caminhos do Galo até a fase de grupos. São duas fases, né? O Galo entra na fase 2, mata-mata, depois passando tem fase 3, outro mata-mata para chegar à fase de grupos. Como o Atlético é o melhor time do ranking nesta fase 2, disparado, ele vai para o pote 1, junto com o Cerro Porteño, o Sporting Cristal do Peru, Huracán da Argentina, o Independiente Medellín e também o Milionários, são dois times colombianos, o Always Ready da Bolívia e o Fortaleza. No pote 2, daí sai o adversário do Galo. Atenção para os times. Universidade Católica do Equador, Carabobo da Venezuela, Magallanes e Curicó Unido. São dois times do Chile. O Deportivo Maldonado do Uruguai e pode vir também alguma equipe da fase 1. Tem uma fase anterior, alguns mata-mata também a serem definidos. Nacional do Paraguai, El Nacional do Equador, Zamora da Venezuela. Esses três aí estão num pote. O Sport Huancayo do Peru, Nacional Potosí da Bolívia e o Boston River do Uruguai. Então, esses times todos que eu citei aqui, eles passam por uma fase anterior e podem também cair no caminho do Atlético. É bom lembrar, Romano, como o Galo tem o melhor ranking nesses dois mata-mata aí, tanto na segunda fase quanto na terceira, o Atlético decide em casa, faz o primeiro jogo como visitante. Ô, Nath, observando os possíveis adversários do Atlético, eu acho que o Nacional de Potosí é a maior pedreira, assim, não em termos técnicos, né? Mas são 4.000 e burdoada de altura lá. Em questões técnicas de qualidade do elenco, o Atlético é favorito contra qualquer um desses adversários. Nenhum deles tem condições técnicas de fazer frente ao Atlético, mas aí entra a questão da logística e de peculiaridades de alguns times que podem prejudicar. O Nacional, como você disse, tem a questão da altitude. O Huancayo também é um time bem modesto, de um elenco bem enxuto, mas o estádio também tem uma altitude que compromete. O próprio Curicó não deve jogar no seu estádio, porque ele tem só 8.000 a capacidade e para a fase inicial é no mínimo 10.000, a Libertadores pede. Não deve jogar no seu estádio, o que poderia ser bom para o Atlético, porque o estádio deles, a cidade, também tem altitude. Então, tem essa questão de logística que pode comprometer. Se pegar um time do Uruguai, dependendo do Chile, é um pouco mais tranquilo. Mas em questão de qualidade técnica, o Atlético é favorito contra qualquer um deles. E é um detalhe que é o seguinte, não é o Atlético não vai enfrentar de cara esse adversário, não. O Atlético entra, vou tentar exemplificar aqui. Ele entraria como uma segunda fase da pré-Libertadores. Ele não faz a primeira rodada, assim, não faz os primeiros confrontos, ele entra no segundo. Então ele tem que esperar o confronto de A ou B para saber quem ele vai pegar. E desses A ou B, aí você tem 3 times que, para mim, estão entre os que poderiam causar algum tipo de dificuldade por essa questão da logística, por conhecer um pouco mais a competição também, porque, por exemplo, o Curicó que eu citei, ele não tem nem ranking na Conmebol, né? É um time que está conhecendo ainda a competição. Agora, desses times que disputam essa primeira fase, tem 3 que já têm um conhecimento maior, tem mais tradição, que é o Nacional do Paraguai, o próprio Nacional de Potosí da Bolívia, que você citou, já disputou em outras oportunidades, e tem a questão da altitude, e o Zamora da Venezuela, que é um time chato também. E o Zamora ruim. É um time chato de ser enfrentado e a logística ruim para ir até lá. Né? Então, acho que
Significa que o Atlético vai passar com o pé nas costas? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, tecnicamente, tem jogadores bem mais qualificados. Mas são jogos duríssimos que devem ser enfrentados de maneira muito séria, porque é nessas confusões de altitude, de estádio acanhado, de jogador desconhecido, que o bicho pega, que compromete todo o planejamento do ano, que pode tropeçar. Então, o Atlético já tem que estar com o pé no acelerador em fevereiro. O Kudê, inclusive, falou sobre isso na sua entrevista coletiva, que vai utilizar o estadual para implementar a ideia de jogo, para conhecer os jogadores, para fazer com que eles assimilem o modelo que ele quer que o Atlético jogue, para chegar na Libertadores no melhor possível, dado ainda o início da temporada, porque sabe que o desafio é importante. Deixa eu registrar a rapaziada participando aqui, Nath. O Fábio Santos está dizendo o seguinte: mora em Itaubim, pertinho do Pasmado. Não falei? Conheço aí, meu filho. Tá pensando